Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, veremos a segunda parte na questão dos métodos diretos, que é a fatoração LU. Então, na aula anterior, a gente viu a eliminação de Gauss, agora veremos a fatoração LU, e com isso a gente vai encerrar a parte de resolução de sistemas por métodos diretos, e iniciaremos os métodos iterativos. Bom, seja um sistema linear AX igual a B, o processo de fatoração consiste em decompor a matriz A em um produto de dois ou mais fatores. No caso aqui, a gente vai ver dois fatores, que são os fatores L e U, e em seguida, resolver uma sequência de sistemas lineares que nos conduzirá à solução do sistema linear original. Então, o que a gente vai fazer é pegar o sistema linear e convertê-lo em dois sistemas mais simples, que são de resolução bem tranquila, bem fácil. Teorema 2. Dada uma matriz quadrada A, de ordem n, seja A K, a matriz constituída das primeiras K linhas e colunas de A. Suponha que o determinante dessa matriz AK seja diferente de zero para todo K, de 1 até n-1. Então, existe uma única matriz triangular inferior L, dada por os termos da matriz L são M e J, onde eu tenho os M's e I, ou seja, os elementos da diagonal principal sendo iguais a 1, e uma única matriz triangular superior U, formada pelos elementos U e J, tais que o produto matriz L vezes matriz U resultam na minha matriz original A. E ainda mais, o determinante dessa matriz A é dada pelo produto dos elementos da diagonal principal da minha matriz U, que são os elementos U, 1, U, 2, 2, assim por diante até o UNN. Bom, esse teorema ele garante para a gente a unicidade das matrizes L e U, onde eu vou ter a matriz L, uma triangular inferior. Pessoal, o L aqui veio do termo em inglês low e o U do up. Então, a L é inferior e a U superior. Prosseguindo aqui, então, de modo que a matriz L seja triangular inferior, construída pelos multiplicadores M da minha matriz original, e a diagonal principal dessa matriz L vai ser formada por 1. A matriz U é triangular superior, e ela eu vou obter pela eliminação de Gauss. Aí, o ponto positivo dessa fatoração LU é que eu vou trabalhar apenas com a minha matriz A. E, a partir dela, eu consigo resolver aquele sistema de equações para diferentes valores de B. Quem é esse B? O B é a matriz, na verdade, o vetor formado pelas constantes do meu sistema de equação, do inicial. Ou seja, a fatoração LU, ela transforma a matriz A em um produto L vezes U. E, assim, pegando o exemplo na matriz de ordem 3, o que ele vai fazer é transformar uma matriz original, uma inicial A dada, em um produto de duas matrizes, onde a matriz L é formada, ela é triangular inferior, ou seja, tudo que está acima da diagonal principal é zero. Os elementos da diagonal principal são formados por 1, iguais a 1, e a minha parte que está abaixo dessa diagonal principal são os multiplicadores que a gente obtém na eliminação de Gauss. Então, isso aqui formou a minha matriz L. E já a matriz U, ela é resultante, a partir da matriz A, ela é a resultante da eliminação de Gauss, ou seja, uma matriz triangular superior. A vantagem desse método sobre a eliminação de Gauss é que, se a gente observar bem,
Estamos trabalhando só com a matriz A. Não estou mexendo com aquele vetor B das constantes. Então, eu posso trabalhar com essa mesma matriz diferentes valores de B e encontrar a resolução respectiva. Aqui, dado o sistema linear AX igual a B e a fatoração LU da matriz A, o que a gente vai ter é o seguinte: AX igual a B, vou substituir esse A pela fatoração LU, então vou ter LUX igual a B. E para resolver, o que eu vou fazer é pegar isso aqui, ó, o x, e vou chamar isso de y. Então, o que eu vou ter, isso aqui sendo y, eu vou ter LY igual a B, eu vou resolver isso aqui. Então, estou pegando a matriz triangular inferior vezes um vetor y e colocando isso igual ao meu vetor das constantes B. Após encontrar o valor desse y, eu resolvo o sistema UX igual a y. O y foi o que eu acabei de calcular no passo anterior. E essa matriz U, ela é uma matriz triangular superior. Então, eu vou encontrar o meu vetor x através de duas matrizes triangulares. A resolução é bem tranquila, chega a ser imediata. Veja aqui um exemplo. Resolver o sistema linear a seguir pelo método da fatoração LU. Então, vou trabalhar com o vetor, com a matriz A, formada pelos coeficientes dos elementos x. Logo, minha matriz A vai ser dada por 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 3, 2, que está aqui embaixo. Eu vou usar a eliminação de Gauss, inicialmente sem fazer o pivoteamento parcial. Depois eu mostro como seria com esse pivoteamento. Então, vou usar o processo de eliminação de Gauss para triangularizar essa matriz A. Na minha etapa 1, eu vou buscar aqui na diagonal principal os meus pivôs. Então, para a etapa 1, o meu pivô é o 3. E eu vou determinar os m's da linha 2 e da linha 3, dividindo cada termo desse pelo pivô. Então, eu vou ter pivô, o A1, 3, multiplicador da linha 2, coluna 1, vai ser o A21 dividido pelo pivô, vai dar 1/3, faltando aqui. Linha 2, coluna 1, dividido pelo pivô, então o primeiro multiplicador é 1/3. E o segundo multiplicador, que é o da terceira equação, que é o da linha 3, eu vou pegar o primeiro elemento aqui, 4, o A31, e vou dividir pelo pivô. Então, 4/3. Então, está aqui 1/3 e 4/3. Agora, eu vou fazer a operação para poder zerar os dois termos que estão abaixo do pivô. Para isso, a linha 1 ela não vai ser mexida, ela vai continuar sendo a linha 1. A linha 2 vai ser substituída por uma operação, sendo linha 2 menos multiplicador da linha 2 vezes a linha do pivô, que é a linha 1. Fazendo isso para a linha 2 e para a linha 3 é de forma análoga. Eu vou trabalhar com a linha 3 sendo linha 3 menos o multiplicador da linha 3 vezes linha 1. Fazendo essas contas, eu vou chegar nisso aqui. A minha matriz A, na etapa 1, foi essa, onde eu consegui zerar os dois termos que estão abaixo do pivô da coluna 1. Esse aqui, ou linha 1. Agora, o que eu vou fazer é reescrever essa matriz A1 aqui, mas eu vou guardar esses dois multiplicadores, esses valores, na matriz. Então, esses dois zeros aqui, eu já sei que isso aqui é zero, que eu não vou trabalhar mais com eles, eu vou substituí-los pelos dois multiplicadores. Então, na linha 2, eu vou ter o multiplicador 1/3, e na linha 3, eu vou ter o multiplicador 4/3. Eu vou colocá-los no lugar dos zeros, mas eu vou colocar uma marquinha neles aqui em volta, para eu saber que eles estão aqui apenas para eu lembrar quais são esses números. Eu não vou trabalhar com eles nas operações de matriz.
Então, eles são números que estão aqui apenas guardados, digamos assim. Apenas uma informação para eu poder lembrar depois. Na etapa 2, o que eu vou fazer agora é encontrar o pivô que está na segunda linha e segunda coluna, é esse aqui, 1/3, e vou tentar, através de alguma operação, zerar esse 1/3 que está abaixo do pivô. Então, vamos para a etapa 2. Meu pivô é o A22, que é o 1/3. O meu multiplicador da terceira linha, segunda coluna, vai ser o A32 dividido pelo pivô, que é 2,2. Está errado, tem que consertar isso. Então, vou ficar com 1/3 dividido pelo pivô, que também é 1/3. Com isso, meu multiplicador é 1. Então, nessa minha etapa 2, eu vou conservar a linha 1, vou conservar a linha 2, e a linha 3 ela vai ser dada por linha 3 menos o multiplicador vezes a linha do pivô. Então, veja que eu conservei linha 1, linha 2, esse termo aqui está só guardado, eu vou deixá-lo quieto. E fazendo essas operações, essa operação na verdade, o que eu vou fazer é obter um zero aqui no elemento linha 3, coluna 2. E para o último aqui vai dar -4, fazendo essa operação. Como esse multiplicador foi 1, eu vou guardá-lo aqui no lugar do zero, que eu teria nesse ponto. Então, já tenho aqui meus 3 multiplicadores e já tenho a minha matriz A sendo triangular superior. Então, veja que eu precisei de 2 etapas na eliminação de Gauss para poder fazer as transformações da matriz de ordem 3. Agora, eu posso escrever quais são os fatores LU. Esses termos que estão aqui marcados, eles vão para a matriz L. Sendo que nessa matriz L, a diagonal principal dela é formada por 1. Então, chegamos nisso aqui, na matriz L. 1, 1, 1, na diagonal principal. E os termos aqui abaixo da diagonal principal são os multiplicadores. Então, que eu tinha guardado esses valores aqui dos 3 multiplicadores. Já para a matriz superior, diagonal superior, o que eu vou fazer é voltar aqui na minha matriz A, após a eliminação de Gauss, e pegar toda essa parte da diagonal principal para cima. Então, tá aqui. Lembrando que tudo que tá, ela é uma matriz triangular superior, então tudo que está abaixo da diagonal principal é zero. Aqui só não está mostrando os zeros, que são os valores dos multiplicadores que eu guardei nela, para eu ter essas informações nesse momento. Agora sim, é só resolver. O que eu vou resolver? Eu vou resolver isso aqui primeiro. A minha matriz L, eu vou partir da matriz L. Ly igual a B. Esse B, ele foi dado aqui no meu sistema inicial. O B são as constantes. Então, o B, ele é o vetor 1, 2, 3. Utilizando isso, eu vou vir para cá. Ó. L vezes Y, ou seja, eu vou buscar nessa matriz L, colocando na primeira coluna Y1, na segunda Y2, na terceira Y3. Então, ficou isso aqui, ó, Y1 igual a 1, que é o lado B, né? O vetor B é 1, 2, 3. Então, vou até anotar isso aqui para a gente lembrar. Tá aqui é o B, 1, 2, 3. Ly igual a 1, então, na primeira linha aqui, eu vou ter 1y1 igual a 1. Na segunda linha, eu vou ter 1/3 y1 mais 1y2 igual a 2. E na terceira linha, eu vou ter 4/3 y1 mais 1y2 mais 1y3 igual a 3, que é o terceiro elemento aqui do B. Com isso, eu criei um sistema de resolução bem tranquila, pois eu já tenho o valor do y1, vale 1,
Trazendo esse valor do y1 para a segunda equação, eu vou ter que 1/3 vezes 1 dá 1/3, mais y2 igual a 2. 2 menos 1/3, eu transformo 2 em 6/3, então vai dar 5/3. Tendo esses dois valores, do y1 e do y2, trazendo os dois para cá, eu acho o y3, 0. Então, com isso, eu encontrei o meu vetor y. 1, 5/3 e 0. Agora, eu vou encontrar o vetor x. Como? A partir da matriz superior, triangular superior, ela vezes x, igual a esse y que eu acabei de encontrar. Então, vai chegar nisso aqui, ó. Olha os elementos. 3, 2, 4. Então, ficou 3x1 mais 2x2 mais 4x3. Aqui, 0. 0 é no x1. 1/3 e 2/3. Então, não tem aqui o x1. 1/3 x2 mais 2/3 x3. E para a terceira linha, 0, 0, menos 4. Então, 0x1, 0x2, menos 4x3. Então, menos 4x3. Esses termos aqui são o vetor y. Logo, é 1, 5/3 e 0. Então, está aí 1, 5/3 e 0. E, com isso, eu encontro agora o vetor x, não y. O vetor x vai ser dado pela resolução desse sistema. Como que a gente faz isso? Encontra o x3 primeiro, logo fica 0 dividido por menos 4, que dá 0. Se o x3 vale 0, eu trago esse valor para cá, 0, encontro o valor do x2, que vai dar 5. Tendo o valor do x3 e do x2, traga os dois para a primeira equação e acho o x1, menos 3. Então, essa é a resolução do sistema através da fatoração LU. Agora, essa primeira parte a gente fez sem utilizar o pivoteamento parcial. Vou mostrar agora como fazer a fatoração com o pivoteamento. Detalhe, fazer esse pivoteamento aqui indica trocar linhas da minha matriz A. Quando eu troco linhas, o que eu estou fazendo, na verdade, é trocando equações do sistema original, do sistema inicial de lugar. E quando eu troco essas equações de lugar, eu vou mexer tanto com a minha matriz dos coeficientes A, quanto com o vetor de constantes B. Bom, mas vamos aos poucos, que essa fatoração com o pivoteamento, ela vai usar uma estratégia que vai facilitar muito esse cálculo. Então, essa estratégia requer a permutação de linhas da matriz A, no passo K, quando necessário. Para isso, usaremos uma matriz de permutação. Uma matriz de permutação, ela permite trocar linhas de um sistema de equações, ou trocar linhas de uma matriz. Então, o que eu vou fazer vai ser transformar o meu sistema original em um outro a partir desse vetor B', que é o vetor B original, porém com alguma mudança de posicionamento dos seus elementos. Então, uma matriz quadrada de ordem n é uma matriz de permutação se puder ser obtida da matriz identidade de ordem n, permutando-se suas linhas ou colunas. Então, primeiro, o que é uma matriz identidade? Uma matriz identidade, ela é uma matriz que tem seus elementos da diagonal principal sendo 1 e todos os outros sendo 0. Então, por exemplo, pegando uma aqui de ordem 3, o que a gente teria seria aqui os elementos da diagonal principal 1 e o restante 0. Aqui eu peguei um exemplo de uma de ordem 3, né? Uma 3 por 3, visto que tem uma matriz quadrada. Se fosse uma 4 por 4, teria mais um aqui embaixo, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, e assim por diante. Então, a característica da matriz identidade é que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros elementos são nulos, são iguais a 0. Agora,
pré-multiplicando-se uma matriz A por uma matriz de permutação, ou seja, a matriz de permutação antes da matriz A, isso que é uma pré-multiplicação, obtém-se uma matriz PA que vai ser dada com a permutação das linhas da matriz A. E essa matriz PA, as operações feitas com a matriz A, elas são obtidas com as mesmas operações feitas com a matriz P a partir da matriz identidade. Ou seja, o que tiver sido alterado na matriz identidade para se construir a matriz P serão essas mesmas alterações que serão feitas na matriz A. Com um exemplo, eu acho que vai ficar mais fácil, mas a ideia é a seguinte: seja essa matriz P e essa matriz A. A matriz PA, ela vai resultar nessa aqui da seguinte maneira. Como nós estamos trabalhando aqui com duas matrizes de ordem 3, eu vou comparar a matriz P com a matriz identidade. Veja bem, o primeiro 1 aqui, ele está aqui na terceira linha. Então, já estou vendo que está tendo uma troca das linhas 1 e 3. Esse 1 aqui, que deveria estar na segunda linha, está na primeira. E esse último aqui, que deveria estar na terceira, está na segunda. Então, o que está acontecendo? A primeira linha se tornou linha 3. A segunda linha se tornou linha 1. E a terceira linha se tornou linha 2. Então, isso aqui é o que eu vou fazer com a minha matriz A. Então, a primeira linha se tornou linha 3, está aqui o 3, 1, 4, que era a primeira. A segunda linha se tornou linha 1, então o 1, 5, 9 veio para a primeira. E a terceira linha, que é o 265, foi para a segunda, 265. Então, isso que é uma matriz de permutação. Eu comparo a matriz de permutação com a matriz de identidade de mesma ordem e vejo quais alterações foram feitas a partir da identidade. Essas alterações que foram feitas, eu faço na minha matriz A. É só trocar a linha de lugar mesmo, então é bem tranquilo. Agora vamos ver a resolução de um sistema. Qual é o passo a passo? Então, seja um sistema linear AX igual a B, em que sejam os fatores LU obtidos pelo processo da eliminação de gás com pivoteamento parcial. Logo, esses LU, já que a gente vai fazer o pivoteamento, vai fazer a eliminação de Gauss, eles são os fatores da minha matriz A', onde a matriz A' é dada a partir da matriz original A com uma certa transformação feita nela, uma permutação de linhas aí. Então, tem essa matriz P indicando que houve uma troca de linhas de lugar. Essas mesmas permutações feitas na matriz A devem ser feitas também no vetor constante B, pois permutar as linhas de A implica permutar as equações de AX igual a B. Então, seja B' o produto da matriz de permutação P pelo vetor das constantes B. O sistema linear A'X igual B' é equivalente ao original e ainda, se eu transformar essa matriz A no produto LU, o que eu vou ter é que o A'X, que é igual a B', vai ser dado por A' é a permutação vezes A. O B' é permutação vezes B. Essa permutação vezes A eu vou transformar em LU. E isso igual a PB. Daí é só resolver os sistemas. Primeiro, LY igual a... No anterior, o que a gente tinha visto aqui era LY igual a B.
Cadê aqui? Ly igual a B. Já quando faz o pivoteamento, o que eu vou fazer é Ly igual a PB. Ou seja, devido a fazer o pivoteamento, faremos algumas permutações, se for necessário, nas matrizes A e B. Então, esse P que aparece junto do B é por conta dessas permutações. E depois de resolver encontrar o valor desse y aqui, a gente faz a matriz superior U, x, igual a y. E encerrou o problema. Vamos ver um exemplo. Seja esse sistema linear aqui. A matriz A, na etapa 0, ou seja, no sistema original, vai me gerar o 4 menos 3 e 1, 1, 2 e 2, 4x1, 4, não tem o x2, é 0x2, então está aqui o 0, menos 3x3, está aqui o menos 3. Primeiro, eu vou fazer na etapa 1 agora. Como eu vou trabalhar com pivoteamento, eu vou buscar na primeira coluna qual é o maior elemento em módulo para ser o meu pivô. Então, o maior número em módulo aqui é o 4. Logo, eu vou ter que trocar linha 1 com linha 4, para o meu 4 ser o pivô. Desculpa, linha 1 com linha 3. Então, fazendo essa troca, eu vou chegar nisso aqui, na minha matriz, na etapa 0 ainda, mas uma matriz em que eu fiz uma troca de linhas. Então, o que era linha 3, que é o 4, 0, menos 3, ficou sendo agora linha 1, e o que era linha 1, 3 menos 4 e 1, ficou sendo agora linha 3. Troquei as duas linhas de lugar. Isso vai gerar para mim uma matriz de permutação P, onde eu vou trocar a linha 1 com a linha 3. Então, lembrando lá da identidade, que deveria ser 1 aqui e 1 aqui, eu vou trocar essas duas linhas de lugar. Então, o meu 1 veio aqui para 3 e o meu, no caso, desculpa, o contrário aqui. É isso mesmo. O 1 que deveria estar aqui veio para a linha 3 e o 1 que deveria estar aqui veio para a linha 1, certo? Então, se eu observar bem, a minha matriz de permutação, a partir da identidade, ela vai ser essa aqui, trocando linha 1 por linha 3. Fazendo a eliminação de Gauss, né, encontrando o pivô, o multiplicador, tudo certinho, eu vou chegar nisso aqui. Linha 1 conserva. Linha 2, eu vou primeiro, na verdade, determinar quem são os multiplicadores, que são 1/4 e 3/4, já estão até com a marquinha deles aqui, né, dentro dessa caixinha. E vou substituir as linhas 2 e 3 pelas respectivas operações. Linha 2 menos multiplicador da linha 2 vezes linha do pivô, e a linha 3 sendo linha 3 menos o multiplicador da linha 3 vezes a linha do pivô. Então, fazendo as operações, chegamos aqui na matriz A, na etapa 1. Agora, eu vou esquecer isso aqui e vou para a etapa 2. Vou, na coluna 2, buscar o maior elemento para ser o pivô. Como eu estou falando de módulo, o maior aqui é o menos 4. Então, meu pivô vai ser menos 4. Como o pivô ele não está na diagonal principal, eu vou ter que trocar linhas de lugar. Vou trocar linhas 2 e 3, para esse pivô vir para a sua posição. Fazendo essa troca, o que vai acontecer? É como se eu estivesse tendo uma matriz de permutação, onde eu conservo a primeira linha e vou trocar linhas 2 e 3. Então, voltando lá na matriz de identidade, que seria, né, isso aqui, já que eu quero trocar as linhas 2 e 3, eu vou trocar essas duas linhas de lugar. Vou chegar nessa matriz de permutação. Bom, tendo agora essa matriz de permutação e fazendo aqui a eliminação de Gauss certinho, encontrando m, que é 2, dividido por menos 4, que é o pivô, que dá menos meio.
Fazendo isso, e fazendo logo a eliminação de Gauss, eu chego nessa matriz A2. Agora eu posso escrever quais são as matrizes L e U. A matriz L, ela vai usar esses 3 valores aqui, mas na diagonal principal vai usar 1. Então, temos aqui a matriz L. E a matriz U, ela vai usar todos esses termos da diagonal principal para cima. Então, está aqui a matriz U. Agora, eu vou observar o seguinte. Quais são... quem é a minha matriz P? Onde P é dado pelo produto de P0 vezes P1. Quem é a matriz de permutação? Quais são as alterações que foram feitas na matriz A por conta da estratégia de pivoteamento parcial? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só observar o que foi feito. Nós trocamos linha 1 e 3 e depois nós trocamos linhas 2 e 3. Então, se eu pegar a matriz de identidade e fizer com ela essas trocas, trocar linha 1 e 3 e depois linhas 2 e 3, o que vai acontecer? Se eu trocar as linhas 1 e 3, eu vou chegar nisso aqui, ó. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Mas se depois eu trocar as linhas 2 e 3, agora trocar as linhas 2 e 3, o que vai acontecer? Na verdade, aqui já é um P, né? Não é o I mais, não. Trocando as linhas 2 e 3, então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Pronto. Fiz as 2 trocas de linhas para encontrar a minha matriz P. Vou pegar essa matriz P e vou multiplicar pelo vetor B. Quem é o vetor B? São as constantes aqui do sistema. 9, 3 e menos 2. Então, o B está aqui, 9, 3 e menos 2. E vou fazer essas trocas de linha. Então, foi linha 1 por linha 3 e depois linha 2 por linha 3. Na prática, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar a primeira linha aqui e vou mandá-la para a segunda. Então, o 9 veio para a segunda. A segunda linha aqui, que tem o 1 no meio, veio para a terceira. Então, o 2 vai para a terceira. E esse que tem o 1 na direita aqui, que é a terceira linha, ele veio para a primeira. Então, o terceiro elemento veio para o primeiro. Isso que foi feito. Chegamos agora no vetor PB. Posso, então, fazer a minha conta. LY igual a PB. Eu vou usar a matriz L, cada linha dessa aqui, coluna, vezes, né, fazendo a regrinha certa lá do vetor Y, então, vezes o vetor Y, igual a matriz, ao vetor PB, que é esse aqui. Chegamos nesse sistema aqui. Então, era 1, 0, 0, logo 1y1, 0y2, 0y3, isso igual a menos 2. Para o próximo, 3 quartos y1 mais 1 y2 mais 0 igual a... aqui não, aqui. 9, então está aqui. E para a terceira, eu vou usar os 3 aqui de baixo. y1, y2, y3 igual a 3. Está aqui. Resolvendo isso aqui, a gente vai achar esses valores para o vetor y. E, para encerrar, o x igual a esse y. Então, a matriz U, a gente já tem ela dada aqui, obtida, na verdade. Então, os elementos da primeira coluna vão ser o x1, os da segunda coluna, o x2, e os da terceira, x3. Com isso, eu monto as minhas equações. Logo, a primeira equação é 4x1 mais 0 menos 3x3
igual a menos 2, que é o primeiro elemento do y aqui. E fazendo com os outros termos, a gente obtém esse sistema e essa solução. Então, isso aqui é a solução exata para o sistema inicial original. Deixei aqui links de 2 videoaulas para vocês darem uma reforçada no conteúdo fatoração LU, porque é interessante estudar esse método, pois ele permite, a partir daquelas mesmas equações, encontrar soluções para diferentes valores de vetor B. Então é interessante vocês darem uma estudada nele para reforçar esse aprendizado e compreender melhor esse conteúdo. No mais, pessoal, bons estudos e até a próxima aula. Abraços.